Uou! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Como é Bom Ser Nerd. E é hora de Zeniac brilhar. Bom, eu coloquei como a thumbnail do vídeo, inclusive, porque ele é um dos personagens que basicamente impulsiona a história que permeia aí dessa fase do Loki e da TVA por si só. É um personagem assim de classe B que em breve eu vou estar comentando aqui no vídeo para vocês saberem quem ele é, o que ele representa nos quadrinhos, enfim. A gente vai trocar uma ideia rapidinho aqui sobre o Zeniac e deste incrível episódio de Loki, apesar de muita gente torcer o nariz por não ter tanta ação e tudo mais, mas tem um roteiro bem amarradinho, bem organizado e traz uma estrutura de Marvel há muito tempo a gente não vê, né? Bom, de qualquer forma, se você está chegando aqui agora, seja mais do que bem-vindo. Meu nome é Alex Fury, esse aqui é o canal Como é Bom Ser Nerd. Aqui a gente fala de quadrinhos, fala de série, fala de cinema, fala de tudo que a gente gosta dentro desse universo fantástico dos quadrinhos para as telas. Se você ainda não é inscrito, aproveite, deixa aqui embaixo a sua inscrição no canal, dá um clique no sininho para ativar as notificações e receber os avisos sempre que houver vídeos novos por aqui. Visite as nossas redes sociais, por lá o assunto sempre começa antes. E claro, compartilhe o vídeo aqui com seus amigos, deixe o seu like, principalmente o seu comentário, porque se você curte Loki, você está antenado em todo essa colcha de retalhos que desde o Homem de Ferro até agora, porque é justamente aquele Loki de lá de Vingadores de 2012 que permeia essa história que estamos vendo aqui. Exatamente, o passado está presente aqui dentro desse episódio. E então vamos falar um pouquinho deste cara que eu comentei aqui com vocês, que é o Zeniac, né? O Zeniac, né? A princípio, o episódio abre já com o Mobius e o Loki indo lá para Nova York em 1970 e pouco, se eu não me engano. E ali ele é na linha do tempo sagrado. Aliás, é uma coisa que eu aconselho vocês para ficar antenado na história. Sempre que aparecer uma transição de tela, ou principalmente quando eles estiverem passando de um universo para outro, vejam aqui no rodapé a nota dizendo em que lugar eles estão, né, e qual linha do tempo ela pertence. Às vezes aparece linha do tempo ramificada ou linha do tempo sagrada, que é o caso aqui deste personagem, o Zeniac, né? Bom, ele é interpretado, o Zeniac, na verdade, ele é um personagem cinematográfico que é vivido aí pelo agente X5, né? Conhecido como Brad Wolf. O Brad Wolf, desde o primeiro episódio, ele está envolvido numa trama aí meio nefasta com uma general conhecida como Tox, né? E ela tá juntando ela juntou, aliás, um grupo de soldados da AVT para poder explodir, acabar com as ramificações da linha do tempo sagrado. É como se fosse, eles estão meio que num conluio para poder manter as coisas como eram antigamente na AVT, né? E quem contrapõe a tudo isso, quem coloca um pouco de consciência na cabeça das pessoas é a B15, né? Que ela tá falando o tempo todo que essas linhas ramificadas são vidas, são pessoas, são mundos que, se eles vão lá e resetam e destroem, eles estão matando gente, né? Que é o que acontece no final do primeiro episódio, né? E então a gente tá lá em 1977 num evento cinematográfico, né? Como a gente costuma assistir aqui, né? Tapete vermelho para a estreia do filme de Zeniac, personagem interpretado aí pelo Brad Wolf, né? E ali tá o Mobius e o Loki para poder trocar uma ideia com ele, porque os agentes da TVA, eles costumam transpor entre os mundos, pular entre os mundos, usando um aparelho chamado ThinkPad, né? E ele é nada mais, nada menos do que um celular que deixa rastro dos caminhos pelos quais você passeia por aí. E ele recebeu uma missão da General Dox para encontrar a Sylvie, né? E ele vai nessa missão. Só que os caras encontram ele aí na linha do tempo sagrado no maior sucesso, vivendo uma vida como poucos da TVA podem viver. Aliás, essa é a grande pergunta, né? Se todo mundo foi sequestrado efetivamente. Aliás, é um assunto que sempre está sendo batido aí pelo próprio Mobius e o próprio Loki, né? A vida que eles tinham antes disso, principalmente os outros, tirando o Loki, que tem plena consciência de tudo que ele fez. Por falar em plena consciência, tem uma cena desse episódio que eles estão comendo a tal da torta, né, de limão da Pérsia. E ele fala assim, você se lembra, o Loki falando, né? Você se lembra daquela vez que eu tava com a pedra, com a joia da mente, e eu invoquei um exército alienígena para poder subjugar Nova York inteira?
Legal essas falas, né? Posicionando quem é este Loki e principalmente a postura que esse Loki tem a partir de agora, depois de todos os eventos de TVA que ele tem desde a primeira temporada. E é justamente isso que deixa bem claro quem é este Loki dentro da história. Mas a gente já chega aí. Vamos falar do Brad Wolf, né? Vamos falar do Brad Wolf. O Brad Wolf, então, ele é um personagem dos quadrinhos, né? E realmente nos quadrinhos ele foi um astro de cinema, né? Com uma vida completamente desvairada. E era um cara assim que tinha muita grana, um cara renomado, um cara de grande comoção popular, né? E aí, enquanto ele estava gravando a história dos quadrinhos, né? Enquanto ele gravava um filme estilo slasher, né? Tipo Jason e o caramba, ele tá lá. E os caras dos efeitos especiais explodem algumas bombas ali na hora. E no momento em que essas bombas acidentalmente atingem o cara, essas bombas ativam a energia atômica do Projeto Manhattan. Exatamente. Se você tá se perguntando assim, mas peraí, assim? Tipo, acabou? Exato. Desse jeitinho, pronto, acabou. Mais um herói que nasce assim de um estampido, né? E assim, essa história aí do Zeniac, né? Então na verdade ele não se transforma como Hulk, mas se transforma, né? Mas ele no momento dessa transição que quase morre, ele entra em contato com um demônio de uma dimensão sombria conhecido como Zeniac. Finalmente, o Zeniac, galera, Zeniac, essa é a história. Bom, realmente absurdo, né? Bom, de qualquer forma, só pra vocês saberem quem é o cara. Mas ele tá lá, nesse glamour, vivendo e tudo mais, e ele já vê que vai dar ruim, e o Mobius e o Loki estão ali para justamente saber o motivo da missão que ele foi enviado pela General Dox, que foi encontrar o paradeiro de Sylvie, exatamente, a versão, a variante de Loki feminina. E a Sylvie, como eu disse no episódio anterior, ela tá em Broxton, né? E ela tá lá trabalhando agora numa rede de restaurantes do McDonald's, está tendo uma vida, tá vivendo uma vida, coisa que ela nunca fez durante todos esses anos de transição entre os mundos, né? E agora que ela tem essa oportunidade, ela não quer mais ter contato com ninguém, ela quer viver a vida dela. E o Zeniac, o Brad Wolf, é o cara que sabe onde ela tá. E o que eles precisam fazer, o que o Loki precisa fazer? Trazer esse cara e jogar um 7-1 no cara para ver se ele entrega exatamente onde é que a Sylvie está. E essa parte que é onde eu estava comentando com vocês. Esse episódio, ele valoriza bastante a vilania do Loki, a essência do Loki. Não vilania por pura e simplesmente ser, mas pela essência que formou o personagem que nós conhecemos desde lá de Thor, né, até os filmes de hoje e a série, inclusive. E num diálogo muito inteligente entre eles, né, o Brad Wolf, muito astuto no jogo de interpretação, no jogo de argumentação, desestrutura completamente o Loki numa jogada, principalmente no momento que ele diz que ele é responsável pela falha de ter perdido a mãe dele. Cara, nessa hora dá pra ver na expressão do Loki que ele tava prestes a perder a linha, a explodir. E quando que ele admite isso, que na hora ele mantém a calma dele lá e tudo mais. Quando ele admite isso, que ele realmente explode, isso dá pra ver na expressão da cara dele, quando ele se senta lá com o Mobius, né, depois dessa conversa que eles têm lá, o Mobius, inclusive, perde a linha, né, de tanto que o Brad Wolf fica jogando na cara dele, que ele poderia ter vivido uma vida, ele estava vivendo uma vida, o que ele gostaria de ser, se ele tem uma vida mais bacana do que a que ele tem na TVA, enfim, conseguiu desestruturar o Mobius completamente, que dá um tapa nele e tudo mais, enfim. E aí eles vão comer uma torta, né, uma torta de limão da Pérsia, né, e no momento que eles estão comendo essa torta, que o Loki fala sobre Nova York e tudo mais, o Mobius fala que se lamenta de ter perdido a linha, que aquilo não é ele e tudo mais. E o Loki conforta. Assim, não, cara, mas você não é o único a perder a linha. É natural você perder. Imagine eu, tava lá na torre Stark, né, tentando ludibriá-lo, usá-lo como um dos meus joguetes para dominar a mente usando a joia da mente, e o cara dizendo que eu não tinha capacidade para aquilo. Aquilo me deixou louco. O fato de eu ter jogado ele pela janela do prédio foi a razão de eu ter perdido a linha. Ou seja, o Loki não é perfeito.
o Loki tem seus defeitos, mas agora isso deixou ele um pouco mais maduro, um pouco mais sábio, e é justamente essa sabedoria que ele leva para o interrogatório do X5, na verdade, né, que é mais conhecido aí agora na linha do Tempo Sagrada como Brad Wolf, né, o X5, né, e quando ele volta com um aparelho, cara, parece cara, o aparelho parece um aspirador de pó dos Jetsons, né, um negócio assim completamente fora do contexto, um trambolho. E ele liga, e ele mostra, cara, é tão engenhoso esse jeito, cara, porque o Brad Wolf, o X5, ele sabe pra que aquilo serve, né? Ele sabe a função daquilo. E o Loki tá combinado com o Mobius. Ele bota o Mobius pra ir lá buscar o controle remoto que faz a tal da máquina funcionar, e ele se tranca com o X5 lá dentro da sala de interrogatório. E é quando a gente vê o Loki. Porque ele foi colocado à prova no momento em que o Brad Wolf ficou jogando na cara dele, que só passa de um vilão, de um perdedor. Ele jogou tudo. Ele deixou todas as camadas de um cara vilão pra que ele perdesse a linha. E o Loki falou, não, você realmente tem razão. Eu sou um vilão. E ali ele fica naquela brisa do tipo, como é que faz pra funcionar esse negócio aqui? E o cara fala, não, você nem sabe como é que funciona isso daí. De repente ele consegue criar um construto desses que fazem a transição dos soldados da AVT para o outro mundo. É como se fosse uma porta, só que ele controla os formatos, né, geométricos daquele negócio. E aquilo, meu amigo, se você tá ali dentro, se você tá cercado por aquilo te compacta como um compactador de lixo. E o Brad, quando vê aquilo, ele fala, mano, não me deixa preso dentro dessa sala com esse cara. Porque ali ele percebe o quão louco é o Loki a ponto de conseguir aquilo que ele quer. É o Loki que nós vimos em 2012, tentando de tudo para poder chegar no seu glorioso propósito, né? E ali ele faz esse jogo e ele, cara, é tão legal essa cena porque ele fica jogando a máquina entra, envolve o Brad Wolf, ele fica desesperado. E ele vai compactando, e ele sabe controlar, ele só tá metendo um louco ali, jogando o formato daquele construto para deixar o cara desesperado, claustrofóbico, porque chegou uma hora que ele tá quase compactado. E ali ele fala, onde está a Sylvie? E assim eles conseguem uma grata informação. E em meio a tudo isso, a gente tem um problema que se ativou no episódio anterior, que é o tear do temporal, né? O tear temporal se trata daquele lugar que eu comentei com vocês, que a gente passa pelas portas, que eu até fiz um comentário sobre as portas da mansão X dos X-Men, né? É um painel de controle, é um local que faz o controle justamente da construção das linhas temporais. É um tear, eu não disse com este nome, mas deixa bem claro aqui, é um tear temporal aquele lugar. E uma vez que ele foi trancado, como aconteceu no episódio anterior, quando o Loki salvou, foi removido da linha temporal, daquela ramificação que ele estava jogado, uma vez que ele entrou ali, eles acabaram trancando as portas daquele espaço e ninguém mais consegue acessar a linha temporal, o tear temporal e fazer as correções necessárias. Somente alguém que tem a leitura facial para poder entrar ali. E quem é que tem essas características? Kang, aquele que permanece, exatamente. E quem está no meio de tudo isso daí é o Ouroboros, que é o cara que escreveu tudo isso, que desenhou todos os sistemas da AVT e tudo mais, né? É legal essa cena que tem uma cena fanboy, né? Que tem o personagem lá acho que é Kurt, se eu não me engano, que é o cara que tinha lá as joias do infinito dentro da gaveta. Ele fala, é um cara que tem decorado todo o manual da AVT, com todos os detalhes de tudo que funciona na AVT, tem de cabeça. E ali, finalmente, ele encontra com o criador daquele manual, com o Ouroboros. Ele fala, cara, você é o Ouroboros, né? Cara, eu sou seu fã, assina aqui, igual a gente quando vai numa convenção de quadrinhos, numa CCXP, e pega a assinatura dos mestres nos quadrinhos que a gente ama. É muito legal essa parte fanboy também. E assim o Ouroboros está lá tentando salvar este tear temporal, mas ele precisa deste detalhe. E tudo pode colapsar se ninguém conseguir acessar o lado de fora e reorganizar toda a produção do tear temporal que está ali. E assim, a gente encerra nessa cena porque realmente a AVT e todo esse controle desse universo pode se ramificar e pode chegar num colapso absurdo. E assim, o Loki vai até lá
na linha do tempo ramificada, onde a Sylvie vive, né? E ela tá lá no McDonald's e, cara, é legal a gente ver a ligação pessoal que o Loki tem com a Sylvie. Você vê que apesar de serem as mesmas pessoas, é como se fosse um romance. Quase um... cara, é quase... Cara, é quase você gostar de si mesmo, né? Eu não me lembro agora da mitologia, é o personagem que tem essa coisa de olhar no seu próprio reflexo e se amar. Coloca aqui nos comentários para quem lembrar. E é isso, cara. Essa relação dos dois é mal resolvida. É como se o Loki gostasse do outro lado dele e assim por diante, esses dois lados entrassem em conflito. E o Brad Wolf leva eles até lá. Ele que sabe onde ela tá, ele falou que ela tá aqui porque ela quer viver uma vida. Vocês estão aqui embaçando, estão querendo acabar com isso daí. Vocês têm que viver a vida de vocês. É muito legal essa parte, até porque a gente vê outra parte do Loki. Esse é um episódio que foca bastante no Loki, na essência do ser do Deus da Trapaça, né? E ele é colocado à prova enquanto Deus da Trapaça e mostra o Deus da Mentira, né? E mostra que ele realmente é um Deus da Mentira. Mas ao mesmo tempo, ele tem uma paixão, ele tem um amor dentro do coração dele e esse amor é representado na forma da Sylvie, né? E o que eles têm que fazer? Eles têm que resolver o problema do golpe que estão fazendo por trás da AVT. Os soldados da AVT foram levados para as várias ramificações. Lá na AVT a gente pode ver pela TV que as ramificações elas estão sendo implodidas, né? A Sylvie é levada para lá, ela vê as linhas do tempo sendo implodidas e ela teme, inclusive, por a própria linha do tempo em que ela vive ser implodida, né? E o que eles vão fazer? Precisam ir lá encontrar a General Dox e os seus comandos para poder evitar que eles façam isso. E é o que eles fazem. Eles encontram eles lá armando as bombas de reboot, né? E é quando todos eles entram em ação, uma cena muito bacana, inclusive, de bastante movimentação. É o momento do episódio que tem ação. E o Loki, junto com a Sylvie, dão as mãos nos últimos minutos, nos últimos momentos, onde aquela linha do tempo ia ser explodida. E eles usam da magia que os dois juntos têm igual e explodem com todos os aparelhos que poderiam rebutar todo aquele trabalho que a linha do tempo acabou produzindo, né? E assim eles seguem, né? Só que a Sylvie e o Loki tem uma conexão muito forte, apesar de serem, por natureza, a mesma pessoa, mas a conexão é muito maior do que apenas serem variantes, né? É uma questão de romance mesmo ali, né? E tem um momento que ela fala assim, não, agora eu vou voltar pra minha linha do tempo, eu não quero que ninguém me siga. E o Loki fica desolado, cara, dá pra ver na cara dele que ele fica acabado, cara, com aquilo ali. Coisa rara de se ver em um personagem que é frio e ao mesmo tempo consegue ter domínio do seu próprio equilíbrio ali, né? Muito bacana essas percepções, essa coisa dele ter esses lapsos na própria personalidade, né? Muito legal, isso humaniza bastante o personagem. Bom, gente, e esse então foi o episódio 2, né? Ele se encerra justamente com essa ruptura aí da AVT, né? Principalmente termina inclusive com a própria Sylvie, lá na linha do tempo dela, que ela tá vivendo agora, contemplando o TempPad daquele que permanece, o aparelho que ela ficou com ele depois de ter assassinado aquele que permanece. O que pode acontecer se as linhas do tempo da AVT efetivamente forem destruídas? Qual vai ser a responsabilidade dela? Ela não diz isso, é uma leitura minha, mas ela fica pilhada com tudo que ela viveu antes de ter que voltar para a linha do tempo dela, né? E, cara, por incrível que pareça, nessa conspiração toda, quem está envolvido também é a juíza Ravonna Renslayer, que apareceu na primeira temporada. Ela tá praticamente, acredito eu, que tá encabeçando tudo isso, porque ela é uma parte preponderante aí do Kang. Eu já disse que ela, nos quadrinhos ela tem um romance com ele. Aqui eu não sei se vai ser só uma simples amizade ou se a gente realmente vai se revelar, vai ter a grande revelação de que os dois têm um romance. Enfim, tem muito chão aí, até achar a Ravonna Renslayer, eles vão ter que recalcular muita coisa, inclusive a aparição da Ravonna lá na feira de Chicago, né, em 1800 e alguma coisa que aparece no trailer, e eles vão lá para assistir a apresentação do Victor Timely, que na verdade é uma variante do Kang, inclusive só aparece no finalzinho lá
na cena pós-créditos de Homem-Formiga e a Vespa Quantumania, né? E assim as pontas ficam se conectando, ou ao mesmo tempo não, tudo dentro do lugar ao mesmo tempo. A VT para explodir, as linhas do tempo para serem implodidas, uma conspiração acontecendo dentro da AVT. O que será que vai acontecer neste terceiro episódio de Loki, meus amigos? Eu tô gostando bastante de como o roteiro dessa história aqui é 100% fadada a acontecer o fracasso por conta de por tantos pedaços ao caminho, mas eles conseguem deixar muito bem explicado como tudo isso é capaz de se convergir ao longo da história. Bom, meus amigos, é isso. Antes de mais nada, eu quero saber de vocês, o que é que vocês acharam de Loki Episódio 2? Deixa aqui embaixo o seu comentário, eu quero saber a sua opinião, beleza? Meu nome é Alex Fury, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês e até mais no nosso próximo vídeo. Valeu!